Fala pessoal, bem-vindos aí ao meu canal Ortodontista de Valor, e hoje eu trouxe uma aula aí muito bacana que é plano oclusal, curva de Spee e curva de Wilson, para a gente poder entender um pouco mais como elas influenciam no nosso dia a dia aí na prática clínica. Então, não tem como eu falar de curva de Spee e curva de Wilson e não falar de plano oclusal, porque o plano oclusal seria como se fosse a base para a curva de Spee e curva de Wilson, ou seja, o plano oclusal, a gente tem que entender que ela é uma linha que passa do dente mais posterior do arco até a borda incisal do incisivo central, tá? E quanto mais reto tiver essa linha, melhor. A gente chama isso de plano oclusal, tá? Ele é estabelecido por uma linha reta traçada da oclusal do último dente inferior opcionado à borda do incisivo central. E o plano oclusal, ele tem um fator importante na obtenção da harmonia funcional no final do tratamento ortodôntico. Primeiro, que é porque quando você tem um plano oclusal reto, você tem uma mesa oclusal também dos dentes mais plana, que faz com que a gente triture e mastigue melhor os alimentos e faça um bolo alimentar com mais qualidade, tá? Às vezes eu vejo muita gente conversando aí sobre plano oclusal, curva de Spee, mas ninguém fala sobre mastigação, ninguém fala sobre alimentação, sobre sistema estomatognático. Na verdade, tudo isso que a gente faz é em prol de uma boa mastigação para o nosso paciente. Mastigação que é função estética, né? E fala também. Então a gente não pode esquecer disso. A gente fica muito preocupado com o dente e esquece desse fator principal, que é a mastigação dos alimentos, né? E o plano oclusal ele serve justamente para a gente ter uma medida, um parâmetro ali de que quanto mais reto a gente tiver esse perímetro ali entre o último dente do arco ao incisivo, quanto mais reto tiver, melhor, mais funcional vai estar a boca, tá bom? Então, quando a gente vai falar de curva de Spee e curva de Wilson, a gente tem que entender que a curva de Spee é como se você estivesse vendo ela num plano sagital, que é a mesma coisa de você dividir o seu rosto ao meio, em lado direito e lado esquerdo, e estivesse vendo ele na lateral, né? Então, aí nós temos a curva de Spee. A curva de Wilson é como se eu dividisse o meu crânio aqui ao meio, né, no plano frontal, e tirasse e você conseguisse enxergar ali de frente, que seria essa figura aqui B, ó, do lado direito aí da tela. E a gente não pode esquecer, gente, que essas curvas, elas são tridimensionais. A gente está falando aqui só em um plano, mas elas são tridimensionais. A gente tem que entender elas nos três planos. São essas figuras embaixo aqui, ó. Seria como se fosse uma folha de papel ali, assentada em cima da oclusal dos dentes, né? Então, o que são curvas de compensação? A gente vê muito falar curva de Spee e curva de Wilson, mas o que elas são? Elas são curvas de compensação, que são curvas de alinhamentos da superfície oclusal no plano sagital, que a gente chama de curva de Spee, e no plano frontal, que a gente chama de curva de Wilson, que compensa e permite os trajetos condilianos da posição de relação cêntrica em diferentes posições excêntricas. Ou seja, gente, elas que permitem, elas protegem os nossos côndilos para que a gente não sofra nenhuma luxação durante a mastigação. Então, durante a mastigação, a gente joga queixo para frente, para trás, para um lado e para o outro, e quando a gente faz esses movimentos, a gente já sabe, quando a gente joga para frente, a gente tem que tocar só em incisivo, quando a gente joga para o lado, tem que tocar só em canino. E por que isso? Porque são guias que protegem a nossa articulação quando elas estão ali na relação cêntrica e vão sair para esses movimentos, entendeu? E a gente tem que lembrar que elas são curvas, não são retas, nem são planos, tá? Então ela tem que ter uma leve curvatura ali para que esses incisivos se toquem com mais efetividade e os caninos também. Por isso que a gente faz uma colagem ali com aquele X mais meio em canino, para que a ponta do canino ali ela sobressaia sobre esse plano oclusal e faça com que nos movimentos de lateralidade só as pontas dos caninos se toquem, compensando, protegendo e guiando, né, essa oclusão para que não cause nenhum problema ali de ATM e também nos dentes. Bom, e o encontro dessas curvas, gente, a gente nem ouve muito falar disso aí, ó, curva de Monson,
A curva de Monson seria mais ou menos um encontro da curva de Spee com a curva de Wilson, né? No plano frontal com o sagital. Seria um 3D dessas curvas, tá? Como se eu pegasse aqui, ó, a curva de Wilson e fizesse uma esfera aqui, ó, meu desenho não está dos melhores, mas seria a curva de Wilson e a curva de Spee, ó, pegando lá de trás até a borda dos incisivos, subindo aqui, ó, fazendo uma esfera. Vocês conseguem entender? Se vocês verem isso num plano tridimensional, seria uma bola assim, ó. Então a gente pode chamar de curva de Monson ou esfera de Monson. Então a gente tem que entender que essa curva é tridimensional, porque, né, a gente mastiga, joga queijo para um lado, para o outro, para frente, para trás. Isso tudo é tridimensional. Então a gente tem que entender essa união das curvas. Elas são tridimensional e a curva de Monson é exatamente o encontro dessa curva de Wilson com a curva de Spee, e elas todas juntas formam a curva de Monson, que tridimensionalmente falando a gente pode chamar de uma esfera, como se fosse uma bola que estivesse acima da oclusão ali, beleza? Então, gente, não tem como a gente falar de curva de Spee e curva de Wilson sem falar para vocês o que são movimentos cêntricos e movimentos excêntricos da mandíbula. O movimento excêntrico é o abrir e fechar da boca em relação cêntrica, mantendo o côndilo, ó, só dali, ó, você saindo da posição de repouso da mandíbula para a máxima intercuspidação. E os movimentos excêntricos, expulsivo ou bordejantes, são movimentos maiores, né? É o abrir e fechar mais amplo da boca, em lateralidade também, no qual o côndilo já sai daquela relação cêntrica, mas guiado pelas guias de incisivo e canino, como mostra esse vídeo aqui, ó. Vocês vão ver lá, ó, esse vídeo, né? Eu peguei na internet, ele mostra ali um movimento de lateralidade do canino, e quando a gente sai em lateralidade de canino, todo mundo sabe que é uma guia que protege os dentes posteriores. Então, quando joga para a lateral ali, ó, não toque nenhum dente. E aquilo que eu falei com vocês, uma das funções dessas guias é proteger também a articulação. Elas que guiam, elas que são, elas compensam a articulação, esse movimento da articulação, quando ela sai ali da relação cêntrica para fazer esses movimentos bordejantes. Vocês vão ver ali daqui a pouco, um pouco mais na frente do vídeo, olha lá, ó. Vocês vão ver ali, ó, que é o lado de trabalho e o lado de balanceio. Então, esse côndilo está sendo guiado pelo canino. Por isso que a gente chama de guia incisivo, tá? Porque ele protege também a articulação, tanto em lateralidade quanto em protrusão, beleza? Então, gente, vamos falar agora um pouco da curva de Spee. Curva de Spee é uma curvatura anatômica da arcada dentária mandibular vista no plano sagital descrito por Ferdinand Grand von der Spee, né, em 1890. Ou seja, ele pegou uma forma geométrica que é o cilindro, como se tivesse um eixo central aqui perto do canal lacrimal, e traçou um cilindro em volta do crânio, de forma que ele pegasse aqui, ó, a oclusão dos dentes, tangenciando ao côndilo, na porção anterior do côndilo ali, ó. Então, Spee previu a curvatura a partir de uma visão sagital, analisando os crânios para definir a linha de oclusão como uma linha em um cilindro tangente à borda anterior do côndilo, a superfície oclusal do segundo molar e as bordas incisais dos incisivos inferiores, né? A princípio, quando Spee falou sobre a curva de Spee, ele estava pensando só realmente em arco inferior, tá? Mas depois, ao longo dos anos, foi se passando, a gente viu que essa curva de Spee ela também existia superior. Então a gente tem uma curva de Spee inferior e nós temos uma curva de Spee também superior, tá? Como eu disse para vocês lá, ó, é um eixo central, como se estivesse aqui perto do canal lacrimal, onde ele traçou um cilindro, formando aí essa curva de Spee, né, que tangenciava aí todas as cúspides vestibulares dos molares, pré-molares e caninos e bordas de incisivos.
tá bom? E ao longo dos anos, os autores foram vindo aí, como Hitchcock em 1983, Glossário em 1994, e definições semelhantes também em 1971, que falava que a curva de Spee é determinada pelas cristas marginais distais dos dentes mais posteriores a bordas incisais dos incisivos centrais, tá? E é isso que a gente tem hoje como definição da curva de Spee, tá? Hoje em dia nós não temos uma definição precisa e nem da morfologia da curva de Spee e também sobre o raio realmente do que é a curva de Spee, mas a gente entende que ela é aí uma curvatura que demonstra ser côncava no nível dos dentes inferiores, né? Se você pegar essa primeira figura branca aqui, ó, ela é côncava, e ao nível dos dentes superiores ela se mostra convexa, né? Vocês conseguem entender isso. E em ortodontia, estuda-se a curva de Spee considerando a arcada inferior e tendo como referência o ponto mais inferior na região entre a cúspide vestibular do molar inferior e a cúspide vestibular do segundo pré-molar inferior com relação ao plano oclusal. Por isso que eu falei com vocês que não tem como falar de curva de Spee sem falar do plano oclusal. Porque quando você pensa em plano oclusal, você pensa numa reta. Mas quando eu falo de uma curva de Spee, eu estou falando de uma curva. Então, quando eu vejo essa imagem aqui de baixo, ó, desse modelo azul, essa linha amarela aqui é como se fosse o plano oclusal e essa profundidade que vocês estão vendo aqui, ó, é a curva de Spee, né? E segundo Andrews, nas 6 chaves de Andrews, que é uma das 6 chaves, né? Se não me engano é a 6ª, você pode ter uma profundidade aqui, ó, que está na cúspide médio vestibular do primeiro molar e a cúspide vestibular do segundo pré, em torno aí, o ideal seria de no máximo 1,5 mm, tá? Mas em média a gente tem essa curva aí até 2,5. Ou seja, eu já dentro do consultório quis planificar a curva de Spee, quero que ela fique muito retinha. E depois de estudar e for vendo na literatura, artigos, eu comecei a descobrir que não tem problema, às vezes se ela ficar um pouquinho curva ali, até 1,5 é ideal. É até melhor para você ter uma guia de incisivo e guia canino mais objetiva, mais certa ali, tá bom? Então, às vezes, quando a gente planifica demais, a gente perde um pouco essas guias. Então, tome bastante cuidado no final do tratamento ali, sempre observe as guias, pede ao paciente para jogar o queixo para frente, para trás, para um lado e para o outro, para você ver se você obteve essas guias. Se não tiver obtido, aí você tem que dar ali uma leve acentuada nessa curva de Spee inferior e uma leve curva reversa no arco superior, tá bom? A curva de Spee, a definição mais usada hoje que a gente tem que é uma linha imaginária usada para estudo dos planos oclusais. Sua manutenção garante uma boa função fonética, mastigatória e estética. É uma linha antero-posterior que tangencia as pontas de cúspide vestibulares dos dentes posteriores, superior e inferior, e as bordas dos incisivos. É uma curva antero-posterior responsável pelos movimentos protrusivos, guia anterior. Ou seja, quando eu falo de curva de Spee, ela está mais envolvida com os movimentos protrusivos, tá? Quando a gente joga o queixo para frente, se eu tenho uma curva de Spee, tanto é que ela está no plano sagital, então ela está mais envolvida com os movimentos protrusivos, tá? Os movimentos de lateralidade está mais ligado à curva de Wilson, mais na frente nós vamos falar, tá bom? Então, o que era uma dúvida aí, que eu também não vejo as pessoas falarem, a gente só vê falar curva de Spee inferior, mas entenda que a curva de Spee tem ela superior e tem ela inferior, sendo que a inferior a gente tem ela mais côncava e a superior ela é mais convexa, até mesmo que a gente precisa saber disso para desenhar o arco do sorriso, e eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Nós temos a curva de Spee, ó, e o arco do sorriso. O que tem a ver a curva de Spee com o arco do sorriso? Aí que tá, né? Eu acredito que o Von der Spee, ele descreveu a curva de Spee pensando só no arco inferior, e outros autores começaram a ver que existia também uma curva de Spee ali no arco superior. E é exatamente o que influencia na nossa estética, a estética do sorriso, a amostra de incisivo central superior. Então, pense bem, se eu tenho uma curva de Spee, olha esse desenho aqui de baixo, ó, uma curva de Spee superior normal, uma curva de Spee superior aumentada e uma curva de Spee invertida. Aí a gente tem
a mordida aberta, nesse caso aqui seria, quando ela está aumentada, a mordida profunda. Então elas estão totalmente ligadas aí, quando a gente tem uma mordida profunda e uma mordida aberta, tá bom? Mas o que eu queria mais trazer aqui de informação com esse slide é o seguinte: quando você faz uma curva de SPI superior bem bacana, que ela tem uma leve ali, um pouquinho acentuada, né, vamos dizer, pela essa imagem aí, ó, eu tenho um arco de sorriso, onde os incisivos centrais estão mais baixos que o resto dos outros dentes. Olha essa imagem aqui na lateral só dos dentes, ó, como os incisivos centrais estão mais baixos que os outros dentes e depois vai subindo. Então isso aqui, ó, é uma curva de SPI superior, entendeu? E é isso que dá o arco do sorriso para o nosso paciente. Viu como ela é muito influente? Então, se você planifica ela demais, às vezes você esconde incisivo atrás dos lábios e fica um sorriso apagado, sem mostrar incisivos. E lembrando que a gente tem que ter essa curvatura, que é o arco do sorriso. Lembrando que o sorriso perfeito, ó, que é essa foto aqui do lado, a gente tem que ter um lábio superior reto, uma leve curvatura do lábio inferior e os dentes superiores acompanhando o lábio inferior, formando o arco do sorriso, que seria aí a curva de SPI superior. Então, quando você estiver finalizando o seu tratamento, sempre peça o paciente para dar um sorriso, para você ver se está formando esse arco de sorriso. Se não estiver formando, você tem que colocar um fio de aço lá com uma curva acentuada ou uma curva reversa e extruir um pouco esses incisivos e formar esse arco do sorriso. Ah, professor, mas às vezes eu posso aprofundar a mordida. Aí é um assunto também para outra aula, a gente falar. Quando você já tiver uma mordida profunda, aí às vezes você tem que intruir incisivo inferior para depois extruir um pouco o superior, tá? Para você formar esse arco de sorriso. Normalmente, paciente braco é mais difícil a gente conseguir esse arco de sorriso. Vamos falar agora então sobre a curva de Wilson. A curva de Wilson foi descrita em 1911 pelo Dr. Wilson e verificou-se que nos dentes inferiores posteriores apresentavam inclinações paralingual. Observava como sendo uma linha que tangenciava a curvatura oclusal através das pontas de cúspides vestibulares e linguais dos dentes inferiores posteriores no sentido transversal, ou seja, gente, no sentido transversal, mas no plano horizontal, tá bom? Então a gente tem essa curva que a gente chama curva de Wilson, e a gente sabe que existe a curva de Wilson, mas nem sabe para que ela serve. E é uma curva tão importante quanto a curva de SPI. E às vezes a gente vai em curso, aulas online, a gente só vê as pessoas falando sobre curva de SPI. E a curva de Wilson, ela é tão importante quanto a curva de SPI. E ela está mais envolvida com os movimentos de lateralidade, porque essa inclinação do molar para lingual, dos molares inferiores para lingual principalmente, mas a gente também tem a descrição da curva de Wilson superior, mas aí ela é mais convexa, no plano inferior ela é mais côncava e no superior ela é mais convexa. Por isso, nas prescrições dos brackets, os brackets têm todas as inclinações negativas. Por quê? Para formar essa curva de Wilson. E o que tem a ver essa curva de Wilson? Por que os dentes têm que ser inclinados um pouco para a lingual? Porque no ato da mastigação, mais uma vez, né, as cúspides cêntricas, as cúspides de trabalho, elas têm que estar em máximo contato. E essas inclinações da curva de Wilson faz com que as cúspides de trabalho ou cêntricas fiquem mais altas que as cúspides de não trabalho, tá? E aí nos movimentos de lateralidade e protrusão não corre risco da gente ficar tocando em cúspides palatinas ou cúspides linguais. Tá? Então é muito importante a curva de Wilson. Se a curva do Wilson estiver muito plana, pode ser que no movimento de lateralidade você comece a tocar numa cúspide lingual e ela fratura. Ela não foi feita para suportar essa pressão. Entendeu? Então por isso que a curva de Wilson também é muito importante. E se ela estiver também errada, ou muito plana, ou muito para lingual, você não vai ter um bolo alimentar de qualidade. Além disso, você pode morder a bochecha e morder a língua. Eu te garanto que você já teve paciente aí que já chegou para você e fala que morde a bochecha toda hora ou que morde a língua. Então você tem que olhar ali a curva de Wilson dele. Às vezes ela está muito plana,
até invertida, ou às vezes também ela está muito paralingual. Então, é isso. Olha o tamanho da importância da curva do Wilson e a gente quase não vê ninguém falando sobre isso. E a curva de Wilson, né, continuando aqui o que a gente estava falando, quanto mais acentuada a curva de Wilson, mais inclinada paralingual estará o plano oclusal dos molares inferiores, estando as cúspides cêntricas dos molares, ou seja, as cúspides vestibulares, mais altas em relação às cúspides linguais, que é aquilo que eu falei com vocês. Ela está mais alta aqui, ó, então ela vai mastigar mais, ela vai produzir um bolo alimentar de mais qualidade. Ela vai permitir que o molar superior tenha o máximo de contato oclusal entre esses dentes, tá? E essas curvas, né, como eu falei, acentuadas ou invertidas, elas levam a traumas e problemas do tecido, ou seja, além de você também ter uma curva muito, por exemplo, paralingual, você não tem a força oclusal passando no longo eixo do dente. Com isso, você pode levar a fratura dental, retrações gengivais, lesões cervical, perda óssea, perda de dente, fraturas. Às vezes sua restauração não está ficando lá, é por causa disso. Então a gente tem que olhar essa curva de Wilson na boca dos nossos pacientes, tá bom? Continuando, a curva de Wilson, ela sofre variação em função dos torques que são incorporados aos brackets e aos tubos dos dentes posteriores. Ou seja, por isso que nossos brackets têm a inclinação negativa, tá? Não tem nenhum bracket. Os únicos dentes que têm inclinação positiva é o incisivo central e o lateral superior. O resto de todos os dentes tem inclinação negativa, tirando algumas prescrições que tem o incisivo central em 0, tá? O Edgewise, para vocês terem noção, o tubo do molar, que às vezes eu já usei bastante, ele tem prescrição 0 e ele tende a vestibularizar os molares, e isso não é bom, porque aí eles vestibularizam, a cúspide palatina toca na cúspide vestibular do inferior e abre a mordida lateral, principalmente quando a gente está fazendo expansão. Por isso, quando a gente vai fazer expansão, a gente tem que dar um torque resistente para controlar esse movimento e não deixar só o movimento de coroa. A gente também precisa de um movimento de raiz, fazer uma translação com esse dente, né? Então é isso, gente. E quanto mais torque negativo apresenta os tubos molares inferiores, mais inclinação será dada à curva de Wilson, acentuando as cúspides cêntricas. Aí elas vão ficando também muito acentuadas, mas isso não é bom, porque naqueles movimentos de lateralidade e protusão pode ser que haja contatos prematuros ou interferência oclusal que vão levar a fraturas, lesões cervicais, perda óssea e talvez até a perda do dente. É importante lembrar aqui também que a curva também está ligada ao nosso transverso, sabe? O plano transverso dos dentes. Quando a gente tem uma mordida cruzada, às vezes a gente tem que analisar a curva de Wilson. Às vezes os molares estão muito inclinados assim, ó, para a palatina, e é sinal que tem uma curva de Wilson muito acentuada ali, superior, tá? Então, tem uma figura aqui em cima, ó, a gente pode ver que é a curva negativa de Manson, que era aquilo que eu falei com vocês, que é uma junção da curva de Spee com a curva de Wilson, né? E se você olhar, esses molares aqui, eles estão com uma inclinação para palatino, então eles estão muito inclinados, e de repente, às vezes a inclinação é tão grande que cruza a mordida. Então, toda vez que você vir uma mordida cruzada, você tem que analisar essa curva de Wilson, tanto inferior quanto a superior, tá? Porque às vezes não é só um problema de torque dos dentes, é um problema às vezes transversal e precisa ser feita uma disjunção. E qual que é a melhor forma da gente ver isso clinicamente? Tem uma forma muito simples que eu uso demais no meu consultório, eu vou passar aqui para vocês, ó. Sempre você vai olhar aqui, ó, olha essa foto da boca aqui, ó. A borda, que é o encontro da gengiva inserida com a mucosa, tá? A borda ou ala no arco superior ali, próximo à região dos molares, ele tem que estar um pouco mais vestibularizada do que no arco inferior. Isso faz com que eu tenha noção clínica de que meu arco superior, ele tá bom em relação ao arco inferior. Não é um problema esquelético, não é um problema transversal esquelético, é um problema dentário. Então, se você tem uma mordida cruzada e você olhou para a borda do halo e elas estão nessa relação, a superior um pouco mais para fora do que a inferior, é sinal que o osso está bom. E o que você tem é muita inclinação para lingual, tem uma curva de Wilson ali muito acentuada superior, entendeu?
E isso é o mesmo, a gente faz o mesmo com a curva de baixo, para analisar também se é esquelético ou dentário. Quando você olha numa foto oclusal aqui, ó, essa aqui que aborda o ala, e você olha, aborda o ala aqui, ó, se os dentes estiverem muito afastados dela, é sinal que você pode expandir esse arco. Tá? Eu olho essa foto oclusal também muito do arco superior. Se você conseguir ver que tem uma região de muito osso aqui, ó, nessa região, é sinal que você pode expandir o arco e não precisa fazer disjunção, tá? E isso tudo tem a ver com a curva de Wilson, né? Porque normalmente os dentes vão estar inclinados para a lingual ou para a palatina, entendeu? Olha o tamanho da importância da curva de Wilson e a gente quase não vê ninguém falando sobre ela. Então, praticamente aqui finalizando, a curva de Wilson, as biomecânicas de fechamento de espaço podem contribuir para a inclinação da curva de Wilson, acentuando as cúspides cêntricas dos molares para a lingual. Ou seja, tem muita gente que adora usar aí o elástico corrente, e o elástico corrente ele tem essa força, né, para a lingual ou para a palatina ali, ele tende a diminuir esse perímetro do arco e tende a acentuar essa curva de Wilson. Então, na hora que a gente for fechar os espaços, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que a gente não acentue muito essa curva de Wilson e essa cúspide aqui fique muito mais alta que a lingual. E aí a gente pode levar a vários outros problemas. O ideal é que a gente tenha uma curva de Wilson superior quase plana ali, ó, como a gente vê aqui no superior, e uma inferior um pouquinho, uma curva suave, tá? De jeito que essa curva faça com que as cúspides vestibulares do inferiores fiquem mais altas que as cúspides linguais, tá bom? Mas quanto mais superfície eu tiver de mastigação, melhor e maior qualidade do bolo alimentar eu vou ter. Então, por isso que a gente tem que saber suavizar essa curva de Wilson. Ela é quase plana superior e bem suave inferior, tá bom? A curva de Wilson, quando eu falo que ela tem mais a ver com o movimento de lateralidade e a curva de Spee tem mais a ver com o movimento de protrusão, é justamente por causa disso aqui, ó. Quando você estiver alinhando os seus dentes, você tem que pegar como referência para os pré-molares e molares, as cúspides vestibulares desses dentes, a ponta do canino. Não é o canino que vai fazer a guia de lateral? Então essas cúspides dele tem que estar em alinhamento com as cúspides dos dentes posteriores. Porque se eu tiver com um premolar um pouco mais desalinhado, um pouco mais vestibularizado que o canino, na hora que eu fizer a lateralidade, vai tocar na cúspide do vestibular primeiro do premolar ou do molar, e aí vai levar a algum problema de lesão cervical, fratura, rotação, abertura de espaço. Porque quem está preparado para fazer essa guia é o canino. Então, por isso que a gente fala, muitas vezes eu tive em aulas e eu não entendi o que era guia imediata e guia longa. Hoje eu entendo. A guia imediata, os caninos têm que estar quase que tocando um no outro, porque na hora que começar o movimento de lateralidade, eles já têm que desocluir os dentes lá atrás. E se eu tenho uma guia longa, onde na hora que eu vou fazer a lateralidade, o canino demora a chegar no outro canino para levantar toda a oclusão, até esse movimento acontecer, pode ser que toque alguma cúspide lá atrás, e aí fratura cúspide, abre espaço, rotaciona dente, porque os dentes, gente, é como se ele entendesse que aquele movimento não é para ele. Você imagina um pré-molar que está fazendo a lateralidade no lugar do canino. É como se ele falasse assim, isso aqui não é para mim. Então ele vai rotacionar, ele vai tentar sair daquela posição para ele não exercer essa função que não é dele, é do canino. Aí rotaciona dente, ou ele abre espaço, ele vai caminhar ali tentando se livrar daquele contato. Por isso que é tão importante a gente terminar com guia de canino e que ela seja imediata. Tanto assim também para os incisivos, tá bom? E assim que a gente consegue, olha lá, o torque dos dentes posteriores e inferiores deve estar em harmonia com os torques dos caninos, a fim de apresentar uma boa oclusão funcional. Ou seja, o que é uma boa oclusão funcional? É uma oclusão mutuamente protegida. Daquela história que a gente escuta falar desde lá da graduação, né? Os dentes anteriores protegem dentes posteriores e dentes posteriores protegem dentes anteriores. Quando a gente está
né, em máxima interexudação, a gente está tocando só dentes posteriores, está liberando os dentes anteriores, então ninguém trabalha ali. E quando a gente está em protrusiva ou lateralidade, a gente toca só dentes anteriores. Isso é proteção mútua, tá bom? Isso é função da boca. E com isso, a gente vai conseguir uma boa mastigação, uma qualidade de bolo alimentar melhor, e isso leva a uma qualidade de todo o sistema estomatognático, entendeu? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, me sigam aí, compartilhem com seus amigos. Estou em busca aí dessa comunidade, ortodontista de valor. Um ortodontista de valor mesmo tem que saber os conhecimentos de oclusão, tem que entender tudo, não dá para saber tudo superficial, a gente tem que entender de termo técnico, tem que entender tudo sobre oclusão, beleza? Então, por hoje é só, ficamos aí e até a próxima aula.